com um sermão intitulado O Reino dos Céus, onde entramos pela fé. Vamos tomar um tempo para pensar sobre a fé que Deus nos concedeu. Se não tivermos fé, poderemos entrar no Reino dos Céus? Nós nunca poderemos entrar lá. Enquanto vivemos neste mundo, em cada momento e em cada situação, Deus sempre vê a nossa fé, pesando-a com dezenas de milhares de coisas. De tempos em tempos, Deus prova se temos fé suficiente para entrar no Reino dos Céus. Podemos encontrar esse fato na vida dos israelitas no deserto, na época de Moisés, 3.500 anos atrás. Agora também, estamos andando no deserto da fé, não estamos? A relação entre o deserto físico e o deserto da fé é de sombra e realidade. Os israelitas passaram por muitos tipos de provações no deserto. Assim, podemos entender que Deus sempre nos prova e pesa a nossa fé para ver como ela é. E também que Deus abrirá a porta do céu quando tivermos uma fé completa para entrar no reino de Deus. Hoje, vamos estudar sobre a fé através da Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 juntos. No capítulo 11, versículo 1 está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ver o versículo 6. De fato, sem fé é impossível, o quê? Agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Com relação à fé, que tipo de fé devemos ter? Primeiro, Deus existe. Devemos absolutamente ter fé na existência de Deus. A Bíblia nos diz que devemos crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Quando não temos fé na existência de Deus, muitas vezes nos submetemos a situações físicas no mundo físico, que são visíveis aos nossos olhos. Embora Deus tenha prometido a nós, dizendo: Eu estarei com vocês até a consumação do século. Muitas vezes, não tivemos fé em Deus e nos submetemos a situações físicas e ficamos desanimados. Assim, de acordo com os ensinamentos sobre a fé, no que a Bíblia diz que devemos crer primeiro? Nós devemos crer primeiro no fato de que Deus existe e que Deus está sempre conosco. Somente então, o Evangelho pode ser pregado a todo mundo e ser concluído, certo? Podemos ver os casos daqueles que creram nisso, como Noé, no versículo 7, Abraão, no versículo 8, e Sara, no versículo 11. Na Bíblia, a história de muitos antepassados da fé está escrita uma após outra. No versículo 24, há também um registro sobre Moisés. Já que todos os antepassados da fé estavam absolutamente certos de que Deus existe, eles puderam realizar a obra de Deus, indo contra todas as probabilidades. Recentemente, eu visitei as igrejas na América do Sul. Naquele momento, a situação lá era instável. Assim, quando tínhamos que ir para outra cidade, muitos membros se reuniam e discutiam sobre se podíamos ou não ir para lá. No final, um deles disse: Vamos pensar sobre o que passamos até o dia de hoje. Ele continuou:
Em todos os momentos em que dissemos, é impossível, não podemos fazer isso, Deus ajudou a nossa igreja. Vocês se esqueceram do quanto Deus nos ajudou? Desta vez também, se formos, Deus certamente abrirá o caminho. A situação era a seguinte: aqueles que se manifestavam e protestavam contra o governo se reuniram e instalaram vários obstáculos para impedir que outros carros se movessem. Assim, se nos movêssemos, poderíamos estar em perigo. Era uma situação muito perigosa. Porém, sempre que procedemos com fé, Deus nos guia e nos conduz suavemente ao caminho que devemos seguir, evitando situações de risco de vida como se fosse mágica. Independentemente se tais situações iriam ocorrer ou não, Deus nos permitiu completar todos os nossos horários, como cultos e reuniões, e voltar com segurança. Os membros nos alertaram sobre essas situações não porque não tinham fé, mas porque estavam preocupados com a nossa segurança. Porém, assim como Deus dividiu o Mar Vermelho e abriu o caminho para os israelitas, Ele nunca bloquearia o caminho, e sim o abriria para nós. Depois que nós, da equipe visitante, voltamos, o caminho foi bloqueado. Vendo isso, os membros ficaram ainda mais comovidos e encorajados. Eles perceberam que essa era uma prova inegável de que Deus estava conosco em cada passo dessa visita à América do Sul. Enquanto vivemos neste mundo, surgem muitas situações que tentamos discernir e julgar tudo com base no que vemos, não crendo no fato de que Deus está conosco em todos os momentos. Nós podemos confirmar que o caminho da fé que estamos percorrendo no deserto espiritual é realmente semelhante ao tempo da história em que Moisés tentou guiar os israelitas através do deserto para entrar em Canaã 3.500 anos atrás. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. No capítulo 8, versículo 1 está escrito: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Durante a jornada de 40 anos no deserto, Deus criou muitas situações e muitos ambientes diante dos israelitas. Sempre que eles eram colocados nessas situações e ambientes, eles pensavam que Deus não existia. Eles enfrentaram o deserto árido e desolado, onde não havia restaurantes ou comida para comer. Quando Deus os fez andar nesse deserto desolado, o povo começou a murmurar e reclamar assim que ficou sem comida. Eles disseram: O que podemos comer agora? Essas foram as palavras ditas por aqueles que não pensavam que Deus existia. Nunca podemos encontrar fé em pessoas que dizem essas palavras. Pessoal, aqueles que têm fé são os que não esquecem que Deus existe, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. Eles podem ser chamados de pessoas de fé. Estamos agora em uma posição onde o eterno reino dos céus está diante de nós. Não devemos repetir os erros deles, olhando para a história do que aconteceu 3.500 anos atrás. O que aconteceu com eles no deserto? Todos eles foram destruídos.
Eles não puderam entrar na terra de Canaã, para a qual estavam destinados, mas foram destruídos. Nós podemos ver essa cena lamentável através da Bíblia. A distância geográfica era curta, e 10 dias eram suficientes para chegar lá. Porém, a distância espiritual da fé deles era diferente. Eles tiveram que andar por 40 anos para chegar lá. O que causou isso? A fé deles fez com que isso acontecesse. Isso aconteceu porque os israelitas não tiveram fé suficiente para entrar na terra de Canaã. Antes de mostrar a vocês os exemplos um por um, através da Bíblia, em conclusão, devido à sua falta de fé, eles precisaram de 40 anos para percorrer uma curta distância que poderia ser alcançada em 10 dias. Quão triste é isso? Além disso, embora tenham chegado após 40 anos, eles não alcançaram este feito pacificamente. A maior parte da primeira geração que saiu do Egito foi destruída. Somente Josué e Caleb foram autorizados a entrar na terra de Canaã. Por trás disso, a fé estava em ação. Sem fé, não podemos entrar no reino de Deus. Qual o significado de fé, segundo a Epístola aos Hebreus, capítulo 11? Está escrito que ter fé no fato de que Deus existe é o princípio mais fundamental da fé. Creia que Deus existe. Já que eles não acreditavam nisso, eles murmuraram e reclamaram no deserto, porque não havia comida nem água. Também está escrito: às vezes Deus te humilhou e às vezes te colocou em muitas circunstâncias difíceis. Deus os colocou em muitas circunstâncias difíceis e observou a fé deles nessas circunstâncias. Hoje, também, há muitas coisas assim em nossa vida diária. Às vezes, Deus cria circunstâncias nas quais podemos ficar obcecados com as ansiedades da vida. Nesse momento, Deus observa a nossa fé. Ele discerne pensando: eles creem na existência de Deus ou não? Vamos continuar com o livro de Deuteronômio. Vejamos o versículo 3. Ele te humilhou. E o que mais ele fez? E te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Enquanto eles caminhavam no deserto, Deus os humilhou, fazendo-os passar fome, e depois alimentando-os com o maná, para saciar sua fome. Deus criou muitos tipos de ambientes e situações. Qual foi o motivo? De acordo com o versículo 2, o que a Bíblia diz a respeito do motivo? Está escrito: para te provar. O que Deus provou? Está escrito que Deus os provou para saber o que estava em seu coração. Em outras palavras, Deus queria saber que tipo de fé eles tinham, se eles guardariam ou não os seus mandamentos. Em alguns casos, eles obedeceram à palavra de Deus. Mas quando foram colocados em desvantagem ou em uma situação inconveniente, eles não obedeceram mais à sua palavra. Em um tipo de ambiente, eles seguiram a Deus, mas em outro tipo de ambiente, eles não seguiram a Deus. Pessoal, isso não é fé.
Deus nos ensina, através da Epístola aos Hebreus, que aqueles que creem que Deus certamente existe são os que têm a verdadeira fé. Assim, quando olhamos de perto a história dos israelitas, podemos entender que eles não puderam entrar em Canaã por causa da sua falta de fé. Quando pensamos sobre isso detalhadamente, é verdade que eles não foram autorizados a entrar na terra de Canaã, porque murmuraram, reclamaram e ficaram frustrados. Quando resumimos o motivo, foi por causa da falta de fé deles. Por que os israelitas demonstraram todo esse comportamento? Não foi porque eles não tinham fé? Nós estamos vivendo na época em que a Canaã espiritual, o reino dos céus, está se aproximando. Todas as profecias de Deus estão se cumprindo agora em nossa vida. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Todos os tipos de pragas se espalharão. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas. Já que a Coreia é o berço do Evangelho, que deve pregar o Evangelho ao mundo inteiro, eu sinto que Deus protege a Coreia de muitas maneiras. Porém, quando olhamos para os outros países, podemos ver que o mundo se tornou um ambiente global, onde a inflação aumenta drasticamente devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No passado, podíamos comprar produtos com $1, mas agora não podemos comprar os mesmos produtos nem com $2. Agora, devemos manter nossa fé em Deus em qualquer situação. Não importa onde Deus nos coloque, se estamos no deserto ou no pasto verde, não devemos crer que Deus existe e andar com Ele no alegre caminho para o reino dos céus? Portanto, independente da circunstância em que somos colocados, somente aqueles que têm fé firme e inabalável, edificada sobre a rocha, podem entrar em Canaã, o reino dos céus. Certo? Deus prova a nossa fé. Deus te humilhou e te provou. Ele os fez ter fome e depois os alimentou com o maná que seus pais não conheciam. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deus criou todos esses ambientes para que eles pudessem viver, sem ter que trocar seus sapatos ou roupas, durante 40 anos. Quando eles saíram do Egito e entraram no deserto, a distância até Canaã era de uma jornada de 10 dias. Por isso, eles prepararam comida para cerca de 1 mês. Era uma distância que poderia ser alcançada em 10 dias, mas eles prepararam comida suficiente para 1 mês, pensando que poderia demorar um pouco mais. Mesmo comendo toda a comida, eles não puderam chegar a Canaã. Porém, Deus providenciou tudo para eles, para que nada lhes faltasse. Pessoal, assim como na jornada deles no deserto, 3.500 anos atrás, pode haver muitos membros que estão ansiosos sobre suas vidas, enquanto estão andando no deserto da fé agora. Não são apenas as ansiedades da vida. Mesmo em nossa vida de fé, há muitas situações em que fazem com que nossa fé seja abalada. Eu peço a todos os membros da família de Sião que nunca se esqueçam de Deus e nunca percam o reino dos céus, mesmo sob tais circunstâncias. O que o pai e a mãe nos dizem para preparar, através do Evangelho de Mateus capítulo 25, eles não nos dizem para preparar o azeite. O azeite representa a fé na Bíblia. Nesta época, sem fé, não podemos ir ao reino dos céus. Antes de tudo, devemos crer que Deus existe. Quando as pessoas não acreditam que Deus existe,
Elas não podem evitar de escolher um caminho tolo. Elas são levadas a maus caminhos. Às vezes são tentadas e facilmente desistem de sua fé. Quando eles estiverem diante do trono de julgamento de Deus, no último dia, todos eles ficarão desesperados. Por que eu não acreditei nisso? Embora a Bíblia, que é o único registro da verdade, seja a verdadeira palavra de Deus, porque eu não acreditei na existência de Deus, no eterno reino dos céus e no inferno? Porque eu tomei essa decisão tola? Eles vão se arrepender no final. Precisamos ter fé para que nossa lâmpada desempenhe seu papel corretamente. Devemos não apenas guardar nossa lâmpada de ser cristãos, mas enchê-la com fé. Para viver corretamente como cristãos, povo de Deus e elohistas, acima de todas as coisas, o que precisamos ter de mais essencial é a fé. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. No capítulo 25, versículo 1 está escrito: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram. O que não levaram? Azeite consigo. Embora eles tivessem o título, aqueles que creem em Deus, eles não preencheram esse título com fé. Portanto, a Bíblia os compara àqueles que têm suas lâmpadas, mas não têm azeite. As lâmpadas seriam de alguma utilidade? Elas se tornam inúteis e não têm nenhum papel a desempenhar se não houver azeite. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o que prepararam? Azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. O próprio Deus deu essa parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando ele veio a esta terra em carne. Por que ele nos deu essa parábola? Naquele dia, quando Cristo vier para nos levar, é claro, precisaremos da lâmpada. O que mais precisaremos para receber a Cristo sabiamente? Precisaremos de azeite que faz a lâmpada funcionar corretamente. Portanto, se há algo que nos torna verdadeiros cristãos, podemos dizer que é a nossa fé. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Vejamos o versículo 14. No capítulo 3, versículo 14 está escrito: Porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Simplificando, eles nunca entrariam no seu descanso, significa que eles nunca entrariam no reino dos céus. E contra quem Deus jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que o que eles fizeram? Deus conectou isso dizendo: aqueles que desobedeceram são os que não creram. Se não, contra os que foram desobedientes,
Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A fé é obediência, e obediência é uma expressão e uma atitude de fé que somente aqueles que estão convencidos de que Deus existe podem ter. Nós conhecemos bem as obras de pessoas como Noé e Abraão, não é? Eles foram provados ao ponto de se perguntarem: eu, um mero humano, realmente posso fazer isso? Porém, o que eles fizeram? Já que eles acreditavam que Deus certamente existe, Abraão ofereceu seu único filho Isaque como sacrifício no Monte Moriá. E Noé acreditou que o mundo seria destruído com água. Quando vemos a história de Noé, Abraão, Moisés e todos os antepassados da fé, pensamos levianamente sobre a obra deles e dizemos: se eu tivesse vivido na época de Abraão, eu teria feito como Abraão. Ou, se eu tivesse vivido na época de Noé, eu teria feito como Noé. Porém, não é verdade. Nós não teríamos. É quase impossível fazer tais ações facilmente nesses ambientes ou situações. Por favor, pensem em Pedro, que foi o principal discípulo de Jesus. Em um ambiente pacífico, com Jesus, ele disse: eu te seguirei mesmo que eu morra. Se você for para a prisão, eu irei com você à prisão. Se eu tiver que morrer por você, eu morrerei por você. Pedro tinha essa fé. Porém, o ambiente e a situação ao seu redor mudaram. Depois da ceia da Páscoa, quando Jesus estava no Getsemane, os servos do sumo sacerdote vieram e prenderam Jesus. Ele foi julgado na casa do sumo sacerdote. Já que Pedro tinha boa fé, ele secretamente seguiu Jesus. Ele se perguntou: o que acontecerá? E queria ver o resultado final. Quando uma serva da casa disse: esse homem estava no meio da multidão com Jesus. O que Pedro disse? Embora tenha sido momentâneo, ele disse: eu não o conheço. Um pouco mais tarde, alguém afirmou a mesma coisa novamente. Mais uma vez, Pedro balançou a cabeça, e ele disse: eu nunca o conheci. Pessoal, se não fortalecermos a nossa fé pode sofrer oscilações em tempos de paz e em situações assim, quando algo acontece. Jesus já não havia profetizado que Pedro o rejeitaria 3 vezes? Ele disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porém, Jesus sabia que isso aconteceria, não porque Pedro não tinha fé, mas porque ele não podia escapar da situação que estava acontecendo naquele momento. Foi por isso que Jesus deu a Pedro a oportunidade de se arrepender 3 vezes. Ele perguntou a ele 3 vezes: você me ama? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, tu sabes bem que eu te amo. As circunstâncias podem ser dadas a nós a qualquer momento para provar a nossa fé ou expô-la. Através de muitas situações e sob constante ciclo de tentação, sempre chegamos a estar na balança de Deus. Sempre que isso acontece, a Bíblia diz que aqueles que não têm suficiente azeite da fé são tolos. Isso porque a fé deles é influenciada por essa situação. Já que aqueles que têm fé edificaram a sua casa da fé firmemente sobre a rocha, eles nunca se abalam ou vacilam, mesmo quando calamidades surgem. Essas são as pessoas que acreditam absolutamente que Deus existe. Eles creem que Deus certamente existe. Podemos dizer, elas são como as 5 virgens prudentes que prepararam o suficiente azeite da fé. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 18, está escrito que Deus até jurou. O que ele jurou? Ele jurou que eles não entrariam no seu descanso, ou seja,
no reino dos céus. Que tipo de pessoas são aquelas a quem Deus jurou que nunca entrariam? Elas são aquelas que desobedeceram. Então, por que elas desobedeceram? A desobediência delas vem de sua falta de fé. Se não, contra os que foram desobedientes, versículo 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Está escrito, aqueles que desobedeceram não podem entrar. E também está escrito, aqueles que não creem não podem entrar no reino dos céus. Se olharmos atentamente para esses dois versículos, podemos ver que a obediência vem da fé. E que sem fé, nunca podemos entrar na Canaã celestial. Quem disse isso? Deus. O que Deus fez? Ele até jurou e disse que essas pessoas não podem entrar no reino dos céus. Se estivermos andando no caminho certo aos olhos de Deus, Ele nos salvará de todas as situações críticas, assim como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo que sejamos jogados na cova dos leões como Daniel, nosso Deus pode nos salvar de tais situações. Porém, Deus nos colocou em um ambiente mais pacífico, por enquanto. Se essa situação continuar, talvez possamos guardar nossa fé até o fim. Porém, se formos colocados em uma situação diferente, ou enfrentarmos uma situação mais difícil, então nossa fé será revelada diante de Deus. Por essa razão, Deus nos mostrou, de antemão, o exemplo de Abraão, o exemplo de Noé e o exemplo de Josué. Nunca é demais dizer que todos os 66 livros da Bíblia servem como um guia para nos mostrar o que é a verdadeira fé. Pessoal, Deus certamente existe. Pedindo que acumulemos fé na existência de Deus e esperando que todos nós desfrutemos da glória e graça de retornar ao reino dos céus juntos, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.